Então, bom dia para todo mundo. É sempre uma alegria, podermos nos encontrar nesse espaço de reflexão, pedindo sempre as bênçãos e a graça de Deus, que nos chegam, sobretudo, pela palavra do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então o Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao versículo 13. E podemos dizer que o tema fundamental é o tema da oração. Um pouco antes, se ontem não tivesse sido dia 7 de outubro, que é a memória de Nossa Senhora do Rosário, então nós teríamos meditado o texto anterior, que é justamente a oração do Pai Nosso. E aqui Jesus retoma o seu ensinamento, não tanto para falar das palavras pronunciadas na oração do Pai Nosso, mas para ressaltar as atitudes necessárias, fundamentais para quem reza. E, portanto, Jesus coloca aqui uma situação: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E o outro responder lá de dentro: não me incomodo, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. E aí a afirmação de Jesus, que vai justamente evidenciar a atitude de quem reza. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará tudo quanto for necessário. E aqui nós devemos compreender, claro que a situação que Jesus coloca, as palavras são um tanto duras, se aplicadas na relação com Deus, mas aqui, antes de tudo, é um jeito de criar esse impacto. Então, o que é que vai provocar a resposta do amigo? Vai provocar justamente a perseverança do outro, a insistência do outro. Então, a primeira atitude que nós devemos ter na oração é justamente a perseverança. Às vezes nós desistimos já com muita facilidade, e a perseverança é este tempo que Deus nos favorece, não é, da sua paciência, para que nós também cresçamos na virtude da paciência. É justamente o tempo em que nós vamos, é como se estivesse usando um termômetro, né? Para a gente ver qual é a disposição de fato. Então, existe um princípio muito simples, né? Muito popular, que diz que tudo aquilo que a gente consegue com facilidade também joga fora. Mas aquilo que a gente consegue com suor, com sangue, né, derramando lágrimas, aquilo de fato tem um valor muito grande. Isso também se aplica na vida espiritual. Isto é, as facilidades, né, que muitas vezes nós buscamos, elas são enganadoras, porque elas podem nos conservar numa atitude infantil, não é? Mais ou menos como a criança, né, que pede, o pai logo dá. Então cria nela uma dependência nociva, do toque mágico, né, do apertar um botão e tudo se resolve. Isso não é real, a nossa vida não é assim. E, portanto, nós precisamos até do tempo, e desse tempo, né, desenvolver a capacidade da paciência, a virtude da paciência, para tomar consciência daquilo que nós estamos buscando e das convicções que nós temos para buscá-lo. Então, essa primeira atitude de quem reza é a perseverança, porque a perseverança nos faz amadurecer. O imediatismo nos pode aprisionar numa visão mágica da vida, romântica, né, de que tudo é um mar de rosas, que tudo
é fácil, mas isso é muito perigoso porque não nos ajuda a amadurecer. Então, Jesus destaca nesse seu ensinamento, em primeiro lugar, já que ele tinha ensinado a rezar a oração do Pai Nosso, que a perseverança é fundamental. Depois, nós poderíamos dizer outras atitudes. No versículo 9 diz assim: eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Então, essa perseverança que gera também confiança. E nós poderíamos também dizer o contrário, a confiança que gera a perseverança. Mas quando aqui se utilizam essas expressões, esses verbos, né? Quem pede, quem procura, quem bate, então sempre alcança o objetivo. E de novo, é a perseverança que vai fazendo aumentar, ou pelo menos testemunhando, que de fato nós confiamos. Então quem pede recebe, quem procura encontra, e quem bate a porta vai se abrir. Então a segunda atitude, né? Primeira, nós vimos a perseverança, agora a confiança, a fé. E, por fim, nós poderíamos dizer que a atitude fundamental de quem reza é saber que, se Deus nos ama, Ele nos dá sempre o melhor, mesmo não nos dando aquilo que nós queremos. Mas se nós perseverarmos, se nós tivermos confiança, então faremos a experiência do amor de Deus. E é sempre o amor de Deus que Ele tem a nos dar. Como dizíamos, nem sempre é do jeito que nós queremos, nem sempre é no momento que nós queremos, mas é sempre o melhor que Ele vai nos oferecer. Então alguém poderia dizer assim: não, mas eu passo por um sofrimento, eu passo por uma dificuldade, eu peço tanto, até demonstro uma certa perseverança, né? Peço tanto a Deus que me livre disso, que me ajude nessa situação, mas também deveria se perguntar o que é que neste tempo me é favorecido para uma mudança. Talvez não seja tanto rezar para que Deus mude de opinião, não está me ouvindo para que me ouça, mas rezar para que eu mude, ou seja, escute sempre aquilo que Deus está a me falar. E aí Jesus conclui, né, este seu ensinamento, né, esse trecho do Evangelho sobre a oração, ou melhor, sobre as atitudes da pessoa que reza, falando do grande pedido, né, que nós devemos fazer a Deus. Então ele diz: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, nós, né, a própria nossa tradição espiritual, é um costume que, quando nós iniciamos a rezar, o nosso pedido seja sempre uma invocação ao Espírito Santo. Então, indo nessa linha desse ensinamento de Jesus, isto é, a primeira coisa que nós pedimos na oração é que o Espírito Santo venha sobre nós. E deveria ser sempre assim, né? O primeiro dom a pedir, mais do que coisas, ou que Deus mude situações, é que Ele nos dê o Espírito Santo, ou renove em nós a consciência de que esse Espírito Santo já foi derramado abundantemente no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, né, pela graça, sobretudo, do sacramento do batismo. Mas é preciso que nós renovemos esta consciência, né, e peçamos constantemente que a nossa perseverança na oração seja sustentada justamente por esse pedido, o pedido do Espírito Santo. Diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós não sabemos o que pedir. E por isso o Espírito Santo vem socorrer a nossa fraqueza e ora em nós. E o que é que o Espírito Santo ora em nós? Então, a grande oração do Espírito Santo em nós é chamar Deus de Pai. Vejam a coerência desse texto com a oração do Pai Nosso, que está um pouco antes.
Então, é o Espírito Santo que socorre a nossa fraqueza para que nós chamemos Deus de Pai. Mas não apenas com palavras. De novo, estamos diante de um texto que nos chama a atenção para atitudes. Atitudes que nós consideramos que são convicções internas profundas que nos levam a agir. Isso é atitude, né? Não é um ato, simplesmente um fazer, mas um fazer com sentido e enraizado numa convicção. E, portanto, pedir o Espírito Santo. Como dizíamos, o Espírito Santo vem socorrer a nossa fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir. Então, ele clama em nós, Abá, ó Pai, né? A oração que Jesus nos ensinou. Então, que a nossa oração, de fato, não seja uma insistência para que Deus mude de opinião, né? Porque isso é uma visão muito superficial, mas que a nossa oração seja um pedido que o Espírito Santo venha socorrer a nossa fraqueza e mude aquilo que em nós precisa ser mudado para fazermos sempre essa experiência de que somos filhos e filhas amados por Deus e, portanto, Ele nos dá sempre o que é o melhor, mesmo que não coincida com as nossas expectativas. Mas no tempo dirá, né, que de fato o que o Senhor nos concedeu foi o melhor para o nosso crescimento. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recordando que hoje nós vamos iniciar uma série de lives para tratar o tema que é próprio deste mês, o mês de outubro, o mês das missões. Então nós vamos falar da atividade missionária da igreja a partir do documento de um decreto chamado Ad Gentes, que fala justamente dessa atividade missionária da igreja, um documento muito importante do Concílio Vaticano II, que nos orienta, né, para termos a consciência, a natureza da missão, né, o que é a missão, o que é ser missionário, e também nos ajudar a assumirmos, né, nessa perseverança na oração, no nosso compromisso de sermos anunciadores da boa notícia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então desejo a todos um bom dia e até amanhã, ou até mais tarde, para quem puder, se Deus quiser. Um grande abraço.